Um recado importante para você antes de assistir essa aula aqui no YouTube. Olha só, você é futuro aprovado, futura aprovada na GCM de Lafayette. Eu tenho um recado aqui que você não pode deixar de entender. Primeiro, nós temos aí o nosso curso preparatório online. Você sabe que o Vale Concurso é especialista em concurso de guarda municipal e nós trazemos para você a preparação completa, um curso com todos os conteúdos do edital, inclusive os conhecimentos gerais e atualidades, para você se preparar com tranquilidade. Agora, se você preferir, temos também a nossa apostila impressa com frete grátis para todo o Brasil. Apostila teórica com tudo aquilo que você precisa para detonar e se preparar para esse concurso. Então, nós queremos te ver aprovado. Além disso, nós temos também o nosso pacote de simulados, um combo de simulados com questões inéditas, questões da banca, questões exclusivas para você praticar e ver como que é no dia da sua prova, né? Que você vai para o teste, é isso mesmo. Então, tudo o que você precisa para se preparar. Então, se você tiver alguma dúvida também, pode chamar a nossa equipe de atendimento, que o suporte aí, o pessoal das vendas, vai te passar tudo certinho e você, em breve, estará aí na GCM de Lafayette. Tamo junto, bora para cima, bora ser aprovado. Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso Vale Tudo de Direito Processual Penal. Você que irá fazer a prova da GCM de Conselheiro Lafayette. Eu sou a professora Maiara, é um prazer, uma honra estarmos aqui juntos, né? Dando dicas finais para a sua prova que se aproxima. Tudo bem, pessoal? Então, se você ainda não é inscrito no canal, aproveite e já se inscreva, ative as notificações. Ao longo da semana nós vamos ter vários conteúdos, né? Não só da matéria de processo penal, mas também de outras matérias do seu edital, a fim de revisar aí nessa reta final para a sua prova e assim poder ajudá-los a alcançar a aprovação. Tudo bem? Então, olha só, nós vamos trabalhar aqui com o conteúdo da matéria de processo penal que está no seu edital, né? Então, o seu edital, ele traz ali, ele delimita os artigos, né? 282 a 320 do Código de Processo Penal e dessa forma, a gente vai passar aí, né? Pela prisão preventiva, prisão em flagrante, também medidas cautelares diversas da prisão e prisão domiciliar, tá? Então, o conteúdo que vier de processo penal na sua prova, você estará apto a responder e a gabaritar as questões. Então, bora lá? Vamos começar aqui, né? Com a letra, né, da lei, que é o que a banca irá explorar, a banca IBGP, que é a responsável pela organização do seu certame, tá? Então, o título, né, do capítulo aí, dos artigos que foram mencionados, que foram aí trazidos pela banca IBGP no seu edital, começa com prisões e medidas cautelares, tá? Então, vamos falar um pouco aqui das medidas cautelares, sobre os requisitos, né, para que essas medidas cautelares sejam aplicadas. As medidas cautelares, elas não são tão restritivas de liberdade, né, de locomoção, como são as prisões, mas sim, de certa maneira, tá? Elas acabam por também restringir, por limitar, né, essa liberdade de locomoção. Nós vamos ver quais são essas medidas cautelares. Mas primeiro, né, vamos por parte aqui, começando com os requisitos em quais casos nós poderemos ter a decretação dessas medidas cautelares. Um exemplo aí, né, que todo mundo conhece de medida cautelar é o uso de tornozeleira eletrônica, tá certo? Então, olha só, o que o artigo 282 ele nos diz? As medidas cautelares previstas neste título deverão ser aplicadas observando-se a, inciso 1º, necessidade para aplicação da lei penal para investigação ou instrução criminal e nos casos expressamente previstos para evitar a prática de infrações penais. Então, gente, para que uma medida cautelar ela seja determinada, é preciso que haja necessidade. Então, ela vai ser importante, por exemplo, para evitar reiteração criminosa, para evitar que aquele indivíduo cometa novos crimes.
Ou então há um risco daquele indivíduo se evadir, né, dele empreender fuga, e aí dessa forma nós teríamos frustrada, né, a aplicação da lei penal, tá? Então tem que ter uma necessidade que justifique a imposição dessa medida cautelar. E o segundo requisito é a adequação. A medida cautelar, ela precisa ser adequada à gravidade do crime. Então nós não podemos ter a imposição de uma medida cautelar que seja, né, desproporcional com a gravidade do crime que foi praticado, tá? Então, olha só, o inciso segundo ele fala adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. Então, o indivíduo ele é reincidente, né? Ele é contumaz na prática desse tipo de infração penal que foi cometido, tá? Então, além de haver necessidade, nós precisamos, né, que a medida cautelar ela seja adequada à gravidade, às circunstâncias e também às condições pessoais ali do infrator, beleza? E aí, né, o parágrafo primeiro, ele fala que as medidas cautelares podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente. As medidas cautelares, elas estão previstas no artigo 319 do CPP. Traz ali uma por uma, né? Então, eu citei o exemplo da tornozeleira eletrônica, nós temos também proibição de frequentar determinados locais, tá? Temos lá, né, que a pessoa deve ficar recolhida em sua residência nos dias ali, né, de folga e também no período noturno, tá? Então, é possível que o juiz ele imponha o uso de tornozeleira eletrônica cumulativamente com a proibição de frequentar determinados locais. E aí, para verificar se aquela pessoa está cumprindo, né, essa proibição, coloca o monitoramento ali eletrônico, tá certo? Então, a medida cautelar, ela pode ser aplicada uma apenas ou mais de uma, tá? Também é possível aí essa cumulação, tá? O parágrafo 2º, ele diz o seguinte: as medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público. Gente, desse dispositivo a gente extrai uma questão muito cobrada em prova, que o juiz ele não pode decretar, tá, nenhuma cautelar, até mesmo prisão, sem que ele seja provocado, ele não age de ofício. E até um tempo atrás isso era permitido, só que veio o pacote anticrime e impossibilitou essa atuação de ofício do juiz. Então o juiz ele fica inerte, ele fica paradinho, esperando, né, ser provocado para que ele possa decidir, tá? Então se a sua questão de prova trouxer que a medida cautelar ela pode ser decretada de ofício pelo juiz, isso está incorreto. É necessário que haja ou requerimento das partes, ou representação da autoridade policial, né, que é o delegado de polícia, ou então requerimento do Ministério Público. O juiz não vai decretar uma medida cautelar sem que ele seja provocado nesse sentido. Bacana? Então, muita atenção com esse dispositivo aqui. Ele é bastante cobrado em prova, trazendo isso que eu mencionei, falando, né, que o juiz poderia decretar cautelar de ofício, e agora você já sabe que isso não é possível, isso é vedado pelo Código de Processo Penal. Então, vamos para o próximo parágrafo 3º. Ressalvados os casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida, o juiz, ao receber o pedido de medida cautelar, determinará a intimação da parte contrária para se manifestar no prazo de 5 dias, acompanhada de cópia do requerimento e das peças necessárias, permanecendo os autos em juízo, e os casos de urgência ou de perigo deverão ser justificados e fundamentados em decisão que contenha elementos do caso concreto que justifiquem esta medida excepcional. Então, olha só, o que esse dispositivo fala? Que quando o juiz, né, for provocado, ele for instado a se manifestar acerca de imposição de medida cautelar, que ele deverá, tá, intimar ali a parte contrária, ou seja, aquele indivíduo que sofrerá a restrição pela medida cautelar para se manifestar, para se defender
né, no prazo de 5 dias. Só que isso, pessoal, não vai acontecer se houver urgência ou perigo, né? Como, por exemplo, se o indivíduo tomar conhecimento que há um pedido de medida cautelar contra ele, ele pode fugir, tá? Então, né, em regra, haverá intimação para que ele se manifeste no prazo de 5 dias. Atenção com esse prazo, tem muita questão falando que o prazo é de 10 dias, que o prazo é de 15 dias, então, por isso que eu destaquei ali o prazo para que você não erre na sua prova, tá? Então, esse prazo, né, ele tem que ser observado 5 dias, dando a oportunidade do réu se manifestar, mas se houver, né, urgência ou perigo de ineficácia da medida, o juiz ele vai decretar sem abrir esse prazo para que a outra parte se manifeste, tá bom? O parágrafo 4º, ele diz que no caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação ou, em último caso, decretar a prisão preventiva nos termos do parágrafo único do artigo 312 do CPP. Então, olha só, foi imposta ali, né, uma medida cautelar de não frequentar determinado local. E o indivíduo, ele descumpriu essa medida cautelar, tá? E aí o juiz, ele pode, né? Ele pode o quê? Substituir, impor uma outra medida em substituição a essa que foi descumprida, ou ele pode, além dessa que ele já havia imposto, né, colocar mais uma de forma cumulativa, ou em último caso, se tiver os requisitos da prisão preventiva preenchidos, e esses requisitos estão lá no artigo 312, que já a gente vai ver, ele pode decretar a prisão preventiva. Então, né, descumpriu a medida cautelar, o juiz ele pode tomar essas 3 decisões, tá? Ou ele vai substituir a medida que foi descumprida, ou ele vai cumular, né, mais uma com essa que foi descumprida, ou se houver o preenchimento das condições da prisão preventiva, ele pode decretar a prisão preventiva, tá? Em último caso, porque a regra, pessoal, no nosso ordenamento jurídico é a liberdade, tá? O cerceamento, ali, a privação do direito de ir e vir, ela vai acontecer somente em último caso e de maneira bem justificada, tá bom? Então, vamos para o próximo aqui, parágrafo 5º, ó. O juiz poderá, de ofício, então vejam que aqui há uma possibilidade do juiz agir sem ser provocado, ou, a pedido das partes, revogar a medida cautelar ou substituí-la, quando verificar falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la se sobrevierem razões que a justifiquem. Então, olha só, o juiz ele viu ali que não tem mais motivo, o motivo que fundamentou a imposição daquela medida cautelar, ele não existe mais, tá? Ele pode, então, revogar essa medida cautelar de ofício, né, sem ser provocado. Ou ele pode, então, substituí-lo, né? Às vezes ele viu ali, verificou no caso concreto que a medida estava muito grave, se tornou mais gravosa do que, né, a gravidade do caso em concreto, deixando de ser adequada, ele pode substituí-la, tá? E ele pode voltar a decretar, né, a medida cautelar que foi ali extinta, que foi revogada, se ele verificar que as razões, né, voltaram a existir, tá certo? Parágrafo 6º, a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. Então, vejam que a prisão, ela é em último caso, ela é o que nós chamamos no direito de última ratio, tá? Então, se houver o cabimento de qualquer medida cautelar, não vai caber prisão preventiva. A prisão preventiva somente será imposta se não for possível, né, impor ali alguma medida cautelar em sua substituição. Então, observado o artigo 319 deste Código e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada,
nos elementos presentes do caso concreto de forma individualizada. Então, olha só, a prisão preventiva somente será cabível, né, se não for possível a decretação de nenhuma medida cautelar. Por quê? Nenhuma medida cautelar vai ser suficiente, tá? E essa negativa aí de imposição, né, de falar que nenhuma medida cautelar é suficiente nesse caso, ela precisa ser muito bem fundamentada. Então, tem que fundamentar ali com base nos elementos presentes do caso concreto. Não pode fundamentar com base na gravidade em abstrato do crime. Ah, porque é um crime muito grave. Não, tá? Tem que indicar os elementos concretos ali do caso em comento, tá bom? Então, vamos para o próximo artigo. 283, ó. Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de prisão cautelar ou em virtude de condenação criminal transitada em julgado. Então, esse artigo aqui ele é muito importante e ele é muito recorrente em prova, que significa o quê? Quando que alguém poderá ser preso? Primeiro, flagrante delito, né? Você aí, futuro guarda civil, você poderá, né? Aliás, você deverá prender quem se encontre em flagrante quando você estiver aí no exercício da sua função, tá? Então, a prisão em flagrante, ela é a primeira hipótese aí, né? De cabimento ali de prisão. Depois nós temos ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária, que é o mandado de prisão. Então, a gente tem prisão em flagrante, prisão por mandado de prisão e depois nós temos condenação criminal transitada em julgado. O indivíduo que foi condenado em uma sentença ali que não é mais possível ser modificada, que não cabe mais recurso, tá? Quando a gente diz que a sentença transitou em julgado, é porque dela não é possível mais mudança, a gente não consegue mais mudá-la através aí dos recursos, tá? Então, essas são as hipóteses em que nós teremos prisão. Então, a gente tem a prisão, né, cautelar, ali a prisão em flagrante, a prisão preventiva temporária e temos a prisão condenação, que já é para imposição de pena, tá? Ao parágrafo 1º, as medidas cautelares previstas neste título não se aplicam à infração que não for isolada, cumulativa ou alternativamente combinada pena privativa de liberdade. Então, se a gente pegar um crime que não cabe, pessoal, que não tem ali a previsão, a gente pega o Código Penal, por exemplo, o crime de bullying, né? Essa figura penal que foi recentemente inserida no Código Penal, o bullying, né? Para quem não sabe, ele agora é crime, ele é previsto no Código Penal. O bullying, a pena prevista para ele é multa, não tem pena privativa de liberdade. Então, para o crime de bullying, tá? Não é cabível o quê? Imposição de medida cautelar. Por quê? O parágrafo 1º fala, medida cautelar só não se aplica em infração que não for isolada, cumulativa ou alternativamente combinada pena privativa de liberdade. Então, a gente tem que ter um crime que prevê como pena pena privativa de liberdade. Igual no caso do bullying, tá? O bullying só prevê o quê? Multa, né? Só prevê multa. Então, para o bullying, a gente não tem aí previsão de impor medida cautelar, porque ele não tem pena privativa de liberdade. Ao parágrafo 2º, a prisão poderá ser efetuada em qualquer dia e a qualquer hora, respeitadas as restrições relativas à inviolabilidade do domicílio. Então, o indivíduo que está na rua, que está em via pública, cometendo ali um crime, está em situação flagrancial, pode ser preso. O indivíduo que está dentro da sua residência, que está ali em flagrante delito, tá? Ele também pode ser preso qualquer dia, qualquer hora, porque uma das exceções ali, né, da inviolabilidade do domicílio, que permite que alguém ingresse em domicílio alheio sem consentimento do morador, é justamente no caso de flagrante delito. Tá? Agora, se for para cumprir um mandado de prisão, né, a gente tem que respeitar as normas ali
de violação de domicílio, né? Mandado judicial tem que ser cumprido durante o dia, tá? Agora, né? Se for para prender em flagrante, tá certo? Pode ser, né? Ainda que seja dentro de residência, pode ser à noite. Agora, o mandado de prisão na rua, gente, o indivíduo tá ali dirigindo, foi parado em uma blitz de madrugada, a polícia verifica que contra ele tem um mandado de prisão aberto, pode prender, tá? A única coisa que a gente tem que observar quanto ali, né, ao cumprimento de mandado judicial, de ordem, né, judicial para prisão, é as restrições relativas ao domicílio, tá? Mas se for em via pública ou se é situação de flagrante, né, ainda que seja no interior de residência, é qualquer dia e a qualquer hora. Bacana? Então vamos lá, artigo 284. Não será permitido o emprego de força, salvo a indispensável no caso de resistência ou tentativa de fuga do preso. Então, olha só, né, para preservar ali a integridade física do preso, o uso de força ele vai ser o estritamente necessário, né? Somente se for indispensável, o preso está oferecendo resistência ou ele está tentando fugir, tá? E aí não poderá também ter excessos, porque os excessos serão, né, responsabilizados. Então, não é permitido o uso da força, salvo, né, nesses casos de resistência ou de tentativa de fuga. 285. A autoridade que ordenar a prisão fará expedir o respectivo mandado. Então, o juiz, né, responsável ali por impor a prisão, ele vai mandar expedir o mandado de prisão. Por quê? A prisão a ser cumprida através de um mandado judicial precisa, né, que esse mandado ele seja exibido, tá? Então, o indivíduo está sendo preso, ele tem direito de receber uma cópia daquele mandado, porque, né, constando ali os motivos pelos quais ele está sendo privado de sua liberdade. Parágrafo único. O mandado de prisão será lavrado pelo escrivão e assinado pela autoridade. Então, quem faz, gente, quem confecciona, tá? O mandado, quem vai digitar ali direitinho é o escrivão. O juiz só vai assinar, tá certo? Isso já foi questão de prova, né? Questãozinha boba. Mas como as bancas, né? A IBGP não é diferente, ela explora muito letra de lei, a gente precisa estar atento a esse tipo de pegadinha. Então, o juiz ordena a prisão, ele vai mandar expedir o mandado, né? O escrivão vai confeccionar, vai lavrar o mandado e o juiz vai assinar, tá? A linha B, designará a pessoa que tiver de ser presa por seu nome, alcunha, né, apelido, ou sinais característicos. C, mencionará a infração penal que motivar a prisão. Então, por que ele está sendo preso? Consta aqui em desfavor dele que ele é suspeito, ele é autor de crime de homicídio praticado no dia tal, contra fulano de tal, tá certo? Ou então que é acusado, ele está sendo suspeito de praticar crime de roubo, tá? Declarará o valor da fiança arbitrada, né, se for cabível fiança, quando afiançável a infração. Será dirigido a quem tiver qualidade para lhe dar a execução. Então, né, normalmente quem cumpre aí os mandados de prisão é a polícia judiciária, a polícia civil, né, mas qualquer autoridade, né, qualquer pessoa que faça parte dos órgãos de segurança pública, às vezes tem um mandado de prisão aberto e você tá ali, né, guarda civil, fazendo ali, protegendo o patrimônio do município, e de repente você se depara com uma situação em que o indivíduo, né, vai ser abordado por você, por estar ali dilapidando, depreciando o patrimônio público, e contra esse indivíduo há, né, um mandado de prisão em aberto. Então, você vai fazer ali, né, o cumprimento desse mandado, tá? Artigo 286. O mandado será passado em duplicata, então a gente vai ter duas vias, né? E o executor, quem for cumprir o mandado, entregará ao preso, né? Então, por isso que eu disse, tem que ter tudo aqui, todas aquelas informações, para que a pessoa que está sendo presa, ela seja informada ali sobre tudo, né, que está tangenciando a sua prisão, quais são os motivos que levaram ela a ser privada de sua liberdade. Então, vai entregar ali, né, uma cópia para o preso logo depois da prisão.
Um dos exemplares com a declaração do dia, hora e lugar da diligência, então, né, quando que aquela prisão foi realizada. Da entrega, deverá o preso passar recibo no outro exemplar. Então, o preso vai assinar, ele vai receber uma cópia e na outra, que vai ficar ali com o executor, né, da prisão, o preso vai assinar, tá? Se recusar, não souber ou não puder escrever, o fato será mencionado em declaração assinada por duas testemunhas. Então, às vezes, o mandado vai ser cumprido, o executor vai entregar uma cópia do mandado para a pessoa que está sendo presa, vai pedir para ela assinar na outra, ela fala, não vou assinar, não quero, não assino nada, não aceito. Então, isso vai, né, constar, tá? Vai ser feita aí uma declaração constando que ele se negou a assinar e duas testemunhas, né, vão assinar ali, duas testemunhas que presenciaram esse fato irão assinar, tá? Artigo 287. Se a infração for inafiançável, ou seja, não é possível, né, o pagamento de fiança, a falta de exibição do mandado não obstará a prisão. E o preso, em tal caso, será imediatamente apresentado ao juiz que tiver expedido o mandado para a realização da audiência de custódia. O 288. Ninguém será recolhido à prisão sem que seja exibido o mandado ao respectivo diretor ou carcereiro, a quem será entregue cópia assinada pelo executor ou apresentada a guia expedida pela autoridade competente, devendo ser passado o recibo da entrega do preso com declaração de dia e hora. Então, olha só, se a infração, né, for inafiançável, aquela que não é possível o pagamento de fiança para que o indivíduo responda ao processo em liberdade, se o mandado não foi exibido na hora, tá? Porque às vezes, né, vamos supor, é muito comum que alguém vá até a UAI, por exemplo, para poder tirar um documento, né? Vai ali até o órgão competente para fazer uma carteira de identidade. E nesse momento, verifica-se que há um mandado de prisão contra esse indivíduo. Então, ele é imediatamente preso. Só que naquele momento o mandado não está ali pronto, né? Não tem ali a via do mandado para exibir. Isso não impede a prisão, tá? Dessa pessoa. Mas ela vai ser levada imediatamente à presença do juiz para que seja feita ali a audiência de custódia. O 288 né, o mandado para que o indivíduo ele seja levado até uma prisão, tá? Seja ele uma unidade prisional, uma penitenciária, um presídio, que seja, né? O condutor ele tem que entregar uma cópia do mandado ali para o diretor daquela unidade prisional ou para o policial penal. O código é antigo, então tá com essa nomenclatura de carcereiro, né? Mas hoje nós temos os policiais penais que fazem esse trabalho, tá? Parágrafo único. O recibo poderá ser passado no próprio exemplar do mandado, se este for o documento exibido. O 289. Quando o acusado estiver no território nacional, fora da jurisdição do juiz processante, será deprecada a sua prisão, devendo constar da precatória o inteiro teor do mandado. Então, vamos supor que o juiz de Conselheiro Lafayette determinou a prisão de um indivíduo. Só que esse indivíduo, ele está em Belo Horizonte. Ele está fora da jurisdição do juiz que determinou a prisão. Então, o juiz de Lafayette vai informar o juiz de Belo Horizonte, tá? E aí a gente fala aí de deprecar, né? Para que seja cumprido lá o mandado de prisão, tá certo? Parágrafo 1º. Havendo urgência, o juiz poderá requisitar a prisão por qualquer meio de comunicação, do qual deverá constar o motivo da prisão, bem como o valor da fiança, se for estipulada, tá? Se for arbitrada. Então, né, é um caso de urgência, um crime ali, grave, há sérios riscos, né, de que aquele indivíduo ele pratique novas infrações. O juiz ele pode avisar ali, né, sobre esse mandado por qualquer meio de comunicação, até mesmo através de um e-mail, de um WhatsApp, tá? Informando ali, né, o motivo da prisão e, caso seja estipulado, o valor da fiança. Parágrafo 2º. A autoridade a quem se fizer a requisição tomará as precauções necessárias para averiguar a autenticidade da comunicação. Então, a autoridade, né,
tem que olhar ali se aquele mandado realmente ele é válido, né? Se ele é legal, tá certo? E aí, no caso de prisão que foi cumprida fora da jurisdição do juiz que determinou a ordem de prisão, o juiz, o parágrafo 3º, processante deverá providenciar a remoção do preso no prazo máximo de 30 dias contados da efetivação da medida. Então, o preso, né, o juiz que é de Lafayette, deu a ordem para que o mandado de prisão fosse cumprido em BH, ele vai ter que providenciar aí, né, no prazo máximo de 30 dias que esse indivíduo seja trazido aí para Lafayette. Artigo 289-A. O juiz competente providenciará o imediato registro do mandado de prisão em banco de dados mantidos pelo CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça. Então, o CNJ ele tem um banco de dados ali que consta todos os mandados de prisão que são expedidos. Por quê? Dessa forma, né, se alguém tem um mandado de prisão expedido por um juiz em Minas Gerais, mas essa pessoa foge para evitar a prisão e vai lá para o estado de Pernambuco, tá? A autoridade policial lá em Pernambuco consegue verificar que contra essa pessoa consta em aberto mandado de prisão e assim realizar, né, a sua captura, tá? Por isso que é um banco, né? Esse banco de dados ele é nacional, tá? Mantido aí pelo Conselho Nacional de Justiça. E o parágrafo 1º ele vai falar justamente isso, ó. Qualquer agente policial poderá efetuar a prisão determinada no mandado de prisão registrado no CNJ, ainda que fora da competência territorial do juiz que o expediu. Então, se o juiz expediu em Minas Gerais, mas o agente policial ele cumpre lá em Pernambuco, é válida a prisão, né? Válido o cumprimento, tá? Porque esse mandado está constando no banco de dados do CNJ. Parágrafo 2º. Qualquer agente policial poderá efetuar a prisão decretada, ainda que sem registro no CNJ, adotando as precauções necessárias para averiguar a autenticidade do mandado e comunicando ao juiz que a decretou, devendo este providenciar em seguida o registro do mandado na forma do caput desse artigo. Então, caso, né, não conste ali esse mandado no banco de dados do CNJ, mas esse agente policial tem informação, né, fidedigna ali, com certeza, contra ele ter um mandado, ele pode, né, realizar essa prisão e vai, desde que averiguado, né, a autenticidade, e depois comunicar ao juiz que decretou a prisão. Parágrafo 3º. A prisão será imediatamente comunicada ao juiz do local de cumprimento da medida. Então, olha só, a prisão do indivíduo, ela vai ser comunicada de forma imediata ao juiz do local onde ele foi preso. Não é o juiz que determinou a prisão, porque a gente viu que uma coisa pode ser diferente da outra, né? Pode acontecer do juiz de Lafayette determinar a prisão de alguém e essa pessoa ser presa em Lafayette, mas pode acontecer dela ser presa, né, em Belo Horizonte. Então, se esse indivíduo é preso em BH, o juiz que vai imediatamente receber a comunicação da prisão dele é o juiz de Belo Horizonte, né, o qual providenciará a certidão extraída do registro do CNJ e vai informar o juízo que a decretou. Beleza? Então, é assim que funciona aí esse processo, né? Quando há distinção entre o juiz que determina e o local ali onde o indivíduo é de fato preso, tá? Artigo 290. Se o réu, sendo perseguido, passar ao território de outro município ou comarca, o executor, né, quem está ali para fazer a prisão daquele indivíduo, poderá efetuar-lhe a prisão no lugar onde o alcançar, apresentando imediatamente a autoridade local, que depois de lavrado, se for o caso, o auto de flagrante providenciará para a remoção do preso. Então, né, vamos supor que o indivíduo começa sendo perseguido, tá, em Belo Horizonte. E aí, durante a fuga, né, da perseguição, ele passa para o território, né, do município de Sabará, tá? Então, ali o executor da prisão, ele pode efetuar a prisão aonde ele encontrar, no caso de perseguição. Ele vai ser apresentado à autoridade local, ou seja, a autoridade de Sabará. E aí, depois, né, que for lavrado o auto de prisão em flagrante, o preso vai ser removido. E aí, o que é perseguição? O próprio Código de Processo Penal, ele traz para a gente
quais são os casos que serão considerados perseguição para que essa prisão possa ser realizada em outra localidade. Então, ó, entender-se-á que o executor vai em perseguição do réu quando, a linha A, tendo o avistado, for perseguindo sem interrupção, embora depois o tenha perdido de vista. Então, tá ali perseguindo, né? O indivíduo tá num carro, a viatura está atrás, ainda que ela perca temporariamente de vista aquele carro, aquele veículo, mas ela sabe que ele passou naquela direção e ela está indo ali em seu encalço, isso é considerado, né, perseguição, tá? A linha B, sabendo por indícios ou informações fidedignas que o réu tenha passado há pouco tempo em tal ou qual direção, pelo lugar em que o procure for em seu encalço. Então, né, a polícia não avistou o indivíduo, mas ela está ali fazendo rastreamento e ela recebe informação de populares que ele acabara de passar em uma moto prata há cerca de 10 minutos atrás. E ela vai ali, né, na direção que os populares indicaram, tá? Isso também é compreendido como perseguição para o Código de Processo Penal. Parágrafo 2º. Quando as autoridades locais tiverem fundadas razões para duvidar da legitimidade da pessoa do executor ou da legalidade do mandado que apresentar, poderão pôr em custódia o réu até que fique esclarecida a dúvida. Então, né, lá em Sabará, o indivíduo saiu de BH, fugindo ali, né, da polícia, e foi parar em Sabará. Só que lá, né, as autoridades estão em dúvida. Tem ali fundadas razões para duvidar da legitimidade do executor da prisão ou da legalidade do mandado que ele exibir. Então, elas podem colocar esse réu ali sob custódia delas até que elas esclareçam aí essa dúvida. Artigo 291. A prisão, em virtude de mandado, entender-se-á feita desde que o executor, fazendo-se conhecer do réu, lhe apresente o mandado e intime acompanhá-lo. Então, vamos supor, né, que a polícia foi cumprir ali o mandado de prisão. Ela chega até ali o local, né, em que esse mandado será cumprido, tá? E ela apresenta ali ao réu o mandado e intime, né, com que ele a acompanhe, tá? Então, é assim que funciona, né, o procedimento aí trazido pelo CPP. 292, isso é para caso de cumprimento de mandado de prisão, tá, pessoal? Se for flagrante delito, aí é outra situação. 292, se houver, ainda que por parte de terceiros, resistência à prisão em flagrante ou a determinada por autoridade competente, o executor e as pessoas que o auxiliarem poderão usar dos meios necessários para defender-se ou vencer a resistência, do que tudo se lavrará auto subscrito também por 2 testemunhas. Então, suponhamos, né, que a polícia chegue para prender um indivíduo, seja porque ele estava em flagrante delito, ou seja porque há um cumprimento de mandado de prisão, e populares tentam ali, a família, né, daquele indivíduo, junto ali aquela aglomeração e tentam impedir a polícia de fazer essa prisão, tá? Isso acontece, viu, pessoal? Isso acontece. Às vezes você, né, na sua profissão de guarda civil, você vai se deparar com essa situação, tá? Então, nesse caso, vai ser preciso, né, usar ali dos meios necessários para vencer essa resistência ou para se defender, porque às vezes as pessoas elas estão aí de uma forma passiva, mesmo tentando impedir a aproximação da polícia, mas outras elas podem estar ali, né, de forma agressiva, lançando pedras, tá? Lançando objetos ali contra a guarnição. Então, os meios necessários para a defesa eles podem, tá, ser utilizados. E caso ocorra essa situação de resistência, né, isso vai ser lavrado ali no auto e 2 testemunhas deverão assinar, tá? Parágrafo único, é vedado, muito importante isso aqui, porque a gente tem até, né, uma súmula do STF falando sobre o uso de algemas em geral durante a prisão. Esse parágrafo único, ele é destinado especificamente para mulheres grávidas, ó. É vedado o uso de algemas em mulheres grávidas durante os atos médicos hospitalares preparatórios para a realização do parto e durante o trabalho de parto,
bem como em mulheres durante o período de puerpério imediato. Então, né, a mulher está no hospital, né, ela está sob custódia, ela acaba, né, suponhamos que ela acabou de ser presa no momento que ela estava sendo conduzida, ela começa a passar mal dentro da viatura, ela é levada para o hospital. Ela não pode ser, ela entra em trabalho de parto, ela não pode ser algemada na cama ali durante o trabalho de parto, tá? Ela não pode, ou então ali usar os preparatórios para fazer o parto, ou imediatamente após ali o parto. Não pode ser utilizada nessa mulher por ser um momento delicado, um momento mais vulnerável da mulher, né? A utilização de algemas. E em relação à súmula vinculante 11, o STF ele disse que o uso de algemas ele tem que ser fundamentado por escrito. Somente vai ser permitido no caso, tá, de risco de fuga, de resistência ou risco à integridade física do próprio preso ou de terceiros, beleza? Artigo 293. Se o executor do mandado verificar com segurança que o réu entrou ou se encontra em alguma casa, o morador será intimado a entregá-lo à vista da ordem de prisão. Se não for obedecido imediatamente, o executor convocará 2 testemunhas e, sendo dia, entrará à força na casa, arrombando as portas se preciso. Sendo noite, o executor, depois da intimação ao morador, se não for atendido, fará guardar todas as saídas, tornando a casa incomunicável e, logo que amanheça, arrombará as portas e efetuará a prisão. Parágrafo único. O morador que se recusar a entregar o réu oculto em sua casa será levado à presença da autoridade para que se proceda contra ele como for de direito. Então, suponhamos, né, que o réu, ao ver ali a aproximação da polícia, às vezes ele tem câmeras de segurança na sua residência, e ele vê ali que a polícia está chegando para prendê-lo, ele consegue pular o muro e entrar para dentro da casa do vizinho, tá? Essa pessoa, né, esse morador, ele vai ser intimado, ele vai ser convidado ali a entregar, né, esse indivíduo que deverá ser preso. Só que se esse indivíduo, esse dono dessa casa, ele não obedecer à ordem da polícia, se for dia, a polícia vai entrar à força, né, na casa desse indivíduo para cumprir o mandado de prisão. Se for noite, né, vai isolar o imóvel para que ninguém entre nem saia, para que logo que amanheça o dia, né, a prisão ela seja efetuada. E quem está, né, se recusando a entregar o réu que deverá ser preso, vai responder aí, né, por favorecimento pessoal, que é um crime lá do Código Penal, tá bom? Então, artigo 300, as pessoas presas provisoriamente, ou seja, aquelas que ainda não foram condenadas, ficarão separadas das que já estiverem definitivamente condenadas, nos termos da Lei de Execução Penal. Parágrafo único. O militar preso em flagrante delito, após a lavratura dos procedimentos legais, será recolhido a quartel da instituição a que pertencer, onde ficará preso à disposição das autoridades competentes. Então, né, condenado vai ficar separado do preso provisório e o militar, né, caso ele seja preso em flagrante delito, ele vai ficar preso no quartel, tá? Na instituição que ele servir. Então, se for um militar, por exemplo, da Polícia Militar de Minas Gerais, caso, né, ele seja preso em flagrante, depois dali dos procedimentos necessários, procedimentos previstos em lei, ele vai ficar recolhido no quartel, tá? Então, é ali que, normalmente, né, os quartéis, os batalhões, eles possuem uma cela própria para militares nessa situação. Agora vamos falar da prisão em flagrante, tá? A prisão em flagrante, você vai lidar muito com isso durante a sua atividade profissional, por isso que ela tem muita pertinência, tá? Para a nossa prova. Eu creio que daqui nós teremos aí uma questãozinha de prova, sim, porque é um tema muito cobrado, muito explorado pela IBGP e pelas bancas no geral. Ó, artigo 301. Qualquer do povo poderá, e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender,
quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Então, aqui nós temos, tá, uma classificação. Essa classificação ela é trazida pela doutrina. Ela não está lá no Código de Processo Penal, mas ela é bastante explorada em prova. No 301, nós temos 2 tipos de flagrante. O flagrante obrigatório e o flagrante facultativo. O primeiro, pessoal, qualquer do povo poderá. É um flagrante facultativo. Qualquer do povo não precisa fazer parte de nenhum órgão de segurança pública. Qualquer pessoa que se depare, né, com a situação de crime ali, em situação de flagrante, pode prender. Né? Agora, se vai ser viável, se vai ser seguro, às vezes a gente tem situações em que populares reagem ali, né? A gente tem uma vítima de roubo, por exemplo, e aí populares reagem, conseguem dominar o autor do crime, às vezes acabam, né, até fazendo lixações, enfim. Mas qualquer do povo pode prender em flagrante. As autoridades policiais e os seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Aqui é o flagrante obrigatório. Você, guarda civil municipal, no exercício da sua função, se você se depara com uma situação flagrancial, é seu dever, tá? Não é uma opção, é seu dever prender aquele indivíduo que está em flagrante. Qualquer do povo pode, flagrante facultativo. As autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Artigo 302. Considera-se em flagrante delito quem? Inciso primeiro, está cometendo a infração, acaba de cometê-la. Né? Então, o indivíduo ele está ali com a arma em punho e ele, né, está pronto ali para desferir o primeiro disparo, tá? Ou então ele acabou de dar o primeiro disparo contra a vítima, colocou a arma na cintura e está saindo do local. Né? Então, quem está cometendo a infração ou quem acaba de cometê-la. Isso aqui, pessoal, que nós chamamos de flagrante próprio, tá? Então, flagrante próprio. Inciso terceiro, é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser ele o autor da infração. Então, aqui nós temos o que? Perseguição, tá? Esse aqui nós damos o nome de flagrante impróprio. Então, alguém, né, que praticou, acabou ali logo após cometer o crime, ele vai ser perseguido pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa. Uma situação que faz presumir que ele é o autor. Então, olha só, o indivíduo foi lá, pegou a arma, desferiu um disparo contra a vítima, guardou a arma, está saindo do local correndo, né? E nesse momento ele começa a ser o quê? Perseguido. Por quê? É uma situação, escutou um barulho de tiro, viu uma vítima caída e ele começa a correr, isso faz presumir que ele é o autor, tá? Então, isso nós chamamos de flagrante impróprio. O inciso 4 é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. Então, aqui não tem perseguição, tá? Esse aqui é chamado de flagrante ficto ou presumido, porque aqui há ausência de perseguição. Então, o indivíduo, né, cometeu o crime, ele foi embora, ele entrou no carro, só que a polícia está fazendo uma blitz, né, e ela escuta na rede de rádio que houve um homicídio, e ali durante uma blitz, ela parando os carros e fazendo ali vistoria nos carros, acha uma arma debaixo do banco de um carro. Então, né, aqui é uma situação que faz presumir que esse indivíduo possa ser o autor desse homicídio. Então, vejo que aqui não teve perseguição. Então, esse é chamado de flagrante ficto ou presumido. Artigo 303. Nas infrações permanentes, o que é uma infração permanente? É uma infração que todo o tempo que o indivíduo está ali cometendo ela, ele está em flagrante. Um exemplo de infração permanente é o sequestro. Todo o período que a vítima está privada de liberdade pode demorar anos, né? Pode ficar ali 1 ano, 2 anos, meses, tá? O agente ele está em flagrante delito, então ele pode ser preso 1 ano que a vítima está em cativeiro, ele vai estar em situação de flagrante, tá? Então, ó, nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência. Então, a infração permanente é aquela que sua execução se prolonga no tempo, tá? Então, ela vai continuando ali acontecendo
por vontade o quê? Do agente infrator, né? Então, igual o sequestro, o dia que ele coloca a vítima em liberdade, que ele liberta ela do cativeiro, quebra a situação de flagrante, mas ali todo o período que ela está, né, mantida privada de sua liberdade, que ela está sequestrada, ele está em situação flagrancial. Artigo 304. Apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá esta o condutor e colherá desde logo sua assinatura, entregando a este cópia do termo e recibo de entrega do preso. Em seguida, procederá ao artigo das testemunhas, que acompanharam o interrogatório do acusado, né, sobre a imputação que é feita. Parágrafo 1º, resultando das respostas fundadas à suspeita contra o conduzido, a autoridade vai mandar recolhê-lo à prisão, exceto no caso de livrar-se solto ou prestar fiança, né, se for um caso ali que é possível estipular fiança. E o parágrafo 2º, a falta de testemunhas da infração não vai impedir, né, a realização da prisão em flagrante. Bom, olha só, o que a gente precisa saber a respeito da prisão em flagrante aqui, que é importante, né, para a nossa prova. É aquelas espécies de flagrante do artigo 303, vocês precisam, né, saber, tá? Porque ela é muito cobrada também, o que é considerado flagrante, o que não é considerado flagrante, beleza? Isso vocês precisam saber. Isso aqui, pessoal, olha, sobre a comunicação da prisão também é bastante cobrado. Olha aí o artigo 306. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente. A sua prova vai falar que vai ser comunicado em até 24 horas. Está errado, porque o CPP fala que a comunicação da prisão, informando ao juiz que alguém foi preso, ela é feita de forma imediata. Então, ao juiz, ao Ministério Público, à família do preso ou a pessoa por ele indicada. Agora, isso é a comunicação. Agora, em até 24 horas, conforme o parágrafo 1º, né, após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante. Então, cuidado para não confundir alhos com bugalhos aqui. A comunicação da prisão ao juiz, ao Ministério Público, à família do preso ou alguém, né, que ele indicar, é imediatamente. Agora, em até 24 horas, tá? Será encaminhado para o juiz o auto de prisão em flagrante. E, né, se o indivíduo ele não informar o nome do seu advogado, se ele não constituir o advogado próprio, né, particular, vai ser enviada uma cópia também para a Defensoria Pública, beleza? Então, isso aqui é assim, é despenca em prova, tá? Despenca em prova, cai bastante aí. O artigo 306, parágrafo 1º, 306 caput, parágrafo 1º. Eu vou passar aqui para a gente ir para a parte da prisão preventiva, tá? A prisão preventiva também é bastante cobrada. Vamos ver aqui quais são os requisitos. Haja visto aí que o nosso tempo, né, ele já está se esgotando, a gente já está caminhando aí para o final do nosso Vale Tudo, tá? Então, a gente está fazendo aqui uma revisão ampla aí, né, para a sua prova. Artigo 311, ó, em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, então a gente tem prisão preventiva tanto durante a investigação ou durante o processo. Ela é cabível nas duas fases, tá? Caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. O juiz também não decreta preventiva de ofício, tá? Se aparecer na sua prova alguma coisa nesse sentido, está errada. O juiz não age aí de ofício, ele precisa ser provocado, ele vai ficar inerte, né? Ele tem que ser aí provocado, seja pelo requerimento do Ministério Público, ou do querelante, né, que é do ofendido ali, ou, né, o assistente de acusação, tá? Ou também representação aí do delegado de polícia, né, que é a autoridade policial. Parágrafo 1º, a prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. A gente viu isso quando a gente falou das medidas cautelares, né? Uma vez que elas são descumpridas, o juiz ele pode avaliar, né, se ele vai substituí-la, se ele vai acumular uma outra medida cautelar com a que foi descumprida, ou, em último caso, se forem preenchidos os requisitos do próximo artigo que a gente vai ver,
ele pode decretar a prisão preventiva. Parágrafo 2º, a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifique a aplicação da medida adotada. Então, o juiz ele tem que fundamentar com base ali no fato, né? Não pode se utilizar de coisas pretéritas, muito passadas em relação à vida ali do agente que cometeu, né, a infração penal. Então, vai ser devidamente justificado e motivado, porque como nós falamos, a prisão ela vai ser em último caso, tá? Ó, nos termos do artigo 312, peraí, deixa eu voltar aqui. Será admitida a decretação da prisão preventiva, ó, nos crimes dolosos, tá? Então aqui, ó, a gente precisa, né, ter aqui uma dessas situações para que a prisão preventiva seja decretada. Crimes dolosos, aquele em que há intenção, né, de causar o resultado, punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Então tem que ser um crime que a pena máxima dele tem que ser superior a 4 anos e tem que ser cometido de forma dolosa. Então, por exemplo, o homicídio, ele é um crime, né? O homicídio simples, ele tem a pena ali máxima superior a 4 anos, tá? Só que, né, a pena máxima dele é superior a 4 anos, ele pode ser cometido tanto na forma dolosa quanto na culposa. Se for um homicídio culposo, não cabe prisão preventiva. Só vai caber se for cometido de forma dolosa. Ou, né, o inciso 2º. Então, essa é uma possibilidade. Crimes dolosos, punidos com pena privativa de liberdade máxima, superior a 4 anos. O inciso 2º. Se tiver sido condenado por outro crime doloso em sentença transitada em julgado. Então, ele é reincidente em crime doloso. Aqui também é outra possibilidade aí de decretação de prisão preventiva. Inciso 3º, se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Então, aqui, né, a gente já viu 3 possibilidades. A primeira, crime doloso, crime, né, com pena máxima, o quê? Superior a 4 anos. Inciso 2º, reincidente em crime doloso. Inciso 3º, quando envolver violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir que a medida protetiva de urgência ela seja cumprida, tá? Parágrafo 1º, também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa. Então, né, não tem dúvida se aquela pessoa é quem ela diz ser, tá? Ou ali a identidade que ela está portando tem indícios de ser falsa. Ou quando essa não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após identificação. Nessa situação aqui, se ele for preso, né, para que a sua identidade seja esclarecida, assim que ela for, né, esclarecida, ele vai ser colocado em liberdade, a não ser que haja outro motivo para que ele continue preso. Então, às vezes, ele ocultou a identidade dele ou ele está portando um documento falso porque o nome verdadeiro, né, dele, né, contra ele realmente consta um mandado de prisão em aberto. Então, se ele foi identificado, né, ele não vai ser colocado em liberdade nessa situação, já que tem um mandado de prisão aberto contra ele, tá? Parágrafo 2º, não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. Gente, a prisão preventiva, ela não é para punir o indivíduo que praticou o crime, não. É só uma prisão cautelar, né? Que vão ter os requisitos preenchidos, tá? Ela não é imposta de forma automática. Então, tem gente que comete crimes que responde ao processo todo em liberdade porque os requisitos da preventiva não foram preenchidos, já que ela não tem finalidade punitiva. A prisão, pena, cumprimento de pena é só depois que a gente tiver uma sentença transitada em julgado, tá bom? E o artigo 314, a prisão preventiva em nenhum caso será decretada se o juiz verificar, né, que o agente praticou o fato
nas condições de excludentes de ilicitude do Código Penal. Então, se o indivíduo ele agiu em legítima defesa, em estágio de necessidade, em estrito cumprimento do dever legal ou em exercício regular do direito, o juiz ele não vai impor preventiva a essa pessoa. Bacana? Bom, pessoal, então isso, né, que eu tinha para falar com vocês para a sua prova, tá? Peguei os artigos mais importantes, dentre os quais ali o que a IBGP previu no seu edital, tá certo? Então eu desejo a vocês uma excelente prova, se possível, né? Faça a releitura do 282 ao 320, não tem como fugir disso, porque as questões que porventura estiverem na sua prova sobre processo penal vão estar lá e serão, né, cópia literal da lei. Então, se você faz a leitura desses dispositivos, você conseguirá acertar questão na prova, tá bom? Boa sorte a todos e eu aguardo aí o retorno de vocês, que a aprovação, né, certamente virá, certamente você fez aí a sua parte, você deu o seu melhor. Até mais, boa sorte, tchau, tchau.